Apresentação: Gilson Aguiar. Agora são 10 horas e 40 minutos e eu tenho aqui no estúdio da CBN o deputado estadual Homero Marques. Foi vereador em Maringá, inclusive muito bem votado. E o Homero Marques atua hoje no governo do estado e tem uma série de posições e posicionamentos que a gente quer conversar com ele. Inclusive alguns temas que envolvem interesses dos nossos ouvintes, do cidadão maringaense. Deputado, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no estúdio da CBN. Bom dia, Gilson, bom dia aos nossos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero conversar é sobre um tema que foi polêmico essa semana, a gente falou muito sobre isso, o reajuste de 12% na taxa da água da Sanepar. A maior parte dos nossos ouvintes criticaram isso, o reajuste acima da inflação. Seu posicionamento sobre isso, deputado? Realmente, Gilson, 2019, a exemplo dos últimos anos, tem sido um ano bastante difícil para a economia. As pessoas têm sofrido isso na pele, nos seus empregos, nas suas empresas, e um reajuste de 12% numa tarifa de um serviço essencial como a água, o bom senso já indica que tem uma coisa errada. Né? No nosso gabinete, nós fizemos um trabalho bastante profundo nesse sentido, para indicar que realmente a metodologia utilizada pela Sanepar para calcular esses reajustes, ela é muito benéfica para a empresa e ela não faz justiça com os usuários. O Tribunal de Contas, no mês de abril, tinha chegado a uma conclusão parecida e segurado esse ajuste. Ao invés de 12,13, tinha dado 8,40 ou 37, alguma coisa assim. Só que nessa semana, o Tribunal de Contas voltou atrás e liberou o reajuste total, que significa que a água vai subir mais um pouquinho esse ano, retroativo a abril, no patamar ali de 3, alguma coisa por cento. É algo, no nosso ponto de vista, inaceitável e que pouca gente sabe, Gilson, é que, da maneira como está a metodologia da conta de água, se nada for feito, nos próximos 6 anos, é certo, isso é certo por conta da metodologia, a água vai subir mais do que a inflação. Então o paranaense pode esperar que, caso nada for feito, vai pagar acima da inflação nos próximos 6 anos pela água que chega na sua casa. Bom, 2 perguntas em cima disso. Primeiro, como é que se faz dentro de uma representação no Poder Legislativo para que isso não ocorra? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta já colada, Maringá tenta sair desse controle da Sanepar sobre saneamento. Qual a posição do senhor sobre isso? O parlamento, em primeiro lugar, ele trabalha com a fala, com o convencimento. Faz parte do nosso trabalho expor o que está acontecendo e tentar conscientizar os órgãos envolvidos. Nossa equipe foi diversas vezes a Sanepar, a AGEPAR, que é a agência fiscalizadora que homologa os reajustes, ao Tribunal de Contas, conversar com os técnicos que estavam responsáveis pelo processo para tentar conscientizá-los de que não se deveria fazer. Como isso não foi possível, o próximo passo, e o único que falta, Gilson, é tentar uma medida judicial. Se a empresa não vai abrir mão do seu reajuste, se a agência reguladora também está de acordo com a empresa, a gente precisa procurar o Poder Judiciário para atuar. Sobre a renovação do contrato com a Sanepar, eu sou contrário à renovação do contrato. Aliás, essa renovação já foi reconhecida como nula, existe ainda um imbróglio judicial, mas acredito que esse fato do reajuste como esse é um indício claríssimo de que Maringá poderia tocar melhor o serviço por conta própria. Um serviço que é bastante superavitário aqui no município, e que ainda falta investimento. Você tem uma ideia? O Maringá Velho, os distritos de Iguatemi, Floriano, alguns bairros da Zona Norte, ainda não tem rede de esgoto. E é inaceitável numa cidade que dá um lucro exorbitante para a Sanepar. O senhor considera que essa medida, como deputado estadual, deveria ser adotada por outras cidades, ou seja, descentralizar o serviço de saneamento? Eu acredito que varia de caso a caso. É possível que algumas cidades não consigam assumir por conta própria o serviço. No Paraná nós temos 399 municípios, eu acho que cerca de 350 operam com a Sanepar. Então você tem ali 49 que tocam o serviço de água e esgoto por conta própria. Em alguns casos tocam muito bem. O exemplo de Sarandi é um bom exemplo disso. Na minha concepção, pelo menos, é um serviço que é melhor prestado pelo município de Sarandi do que pela Sanepar. E eu acho que na mesma coisa poderia acontecer em Maringá. Agora, é claro, Gilson, a gente não pode criar uma estatal aqui em Maringá para servir de cabide de emprego, para servir de ralo de corrupção. Então, no momento de criar um serviço como esse na cidade, a gente tem que proteger a população dos seus próprios governantes, especialmente daqueles que vierem depois de quem criar. Agora vou falar um pouquinho de recursos. O Maringá tem carência de recursos em alguns setores. O senhor, inclusive, divulgou a conquista de R$2.380.000 para a saúde, 1 milhão, um pouco mais de 200 mil para a educação. Inclusive, queria tocar nesse assunto um pouco sobre educação aqui em Maringá do Estado, né? E em torno de R$920 mil para a segurança pública. Como esses recursos vão ser aplicados? A questão da educação, a gente sabe que o governo, inclusive hoje, né, no assunto é política, Dilis Neto trouxe a quantia de recursos que o Estado vai investir na educação e o pouco que vai ser investido em Maringá.
Bom, os deputados eles têm a possibilidade de indicar alguns investimentos nas suas bases. A gente fez questão de prestigiar bastante Maringá, onde eu fui bastante votado, e prestigiar principalmente as áreas de educação, segurança e saúde. Mas na área de educação, especialmente, a gente visitou alguns colégios estaduais aqui na cidade e a situação é deplorável. Você entra no banheiro, não tem porta para o aluno usar o banheiro. A sala de aula, a parede está caindo aos pedaços, não tem biblioteca. Então, a gente dedicou boa parte desses investimentos para fazer reformas em escolas. Também dedicamos investimento a viaturas e equipamentos das polícias, civil, militar, ambiental, ao departamento penitenciário e para a área da saúde. Eu acredito que a educação é a base de tudo, eu acho que isso é até meio consenso da sociedade, e que para o aluno sentir-se com vontade de estudar, o ambiente que ele está faz toda a diferença. Por isso que a gente teve esse foco aqui na educação. A questão da segurança pública, eu queria tocar só um pouquinho nesse assunto, porque a gente tem em Maringá um conselho de segurança, há uma polêmica em relação, por exemplo, à questão de penitenciárias, a gente sabe que tem superlotação no estado. Como é que o senhor avalia isso? Como é que a gente pode ter uma segurança sem colocar a população em risco? Nós temos que... Existe muita gente que diz que a gente prende demais no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente prende pouco. A gente tem muito bandido na rua que devia estar preso. Né? O problema do Brasil não é falta de lei, é falta de cumprimento da lei. Então eu tenho preocupação quanto a algumas medidas de liberação de preso, por exemplo. Agora, a gente tem que tomar cuidado no como prender. A gente não pode manter preso em cadeia. Não pode deixar policial civil, que tem como função investigar, ficar cuidar de preso. Então é preciso, do meu ponto de vista, ter um número de vagas suficiente para prender a quantidade de bandidos que existe no país. Basicamente é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a prestação de contas, né, do município de Maringá. O senhor é muito atento a isso. A gente percebe que a sua passagem pela Câmara de Vereadores, mesmo virando deputado, é um tema que constantemente o senhor trabalha nas redes sociais. Como é que o senhor avalia a atual gestão municipal? Como é que o senhor avalia a importância de ter esse cuidado com a prestação de contas do município? A gestão atual é uma gestão populista. É uma gestão que busca efeito a curto prazo e joga a conta para a população pagar a médio e longo prazo. É uma gestão, no meu ponto de vista, preocupada com a própria reeleição, não com o futuro da cidade. Nós temos a deterioração das contas públicas e principalmente o aumento do endividamento. A dívida consolidada do município, que é aquela que tem prazo de pagamento superior a 1 ano, passou de 200 milhões para mais de 400 milhões. E ainda não estão computados cerca de 100 milhões de empréstimos. Quer dizer, quem assumir a prefeitura nos próximos anos vai ter que dedicar boa parte do orçamento para pagar a conta da gestão anterior. E a gente não vê, Gilson, resultados efetivos que vão ser usufruídos pela comunidade. E a gente faz a questão, acho que é o nosso dever, apontar o que está acontecendo na cidade. O Hospital da Criança, que é uma obra que se anunciou, importante, teve ameaça de parar, o senhor tem acompanhado isso? Sim, inclusive uma audiência com o secretário estadual de saúde, recentemente na Assembleia, nós perguntamos ele exatamente sobre isso. O que ele nos disse é que ainda faltam 50 milhões para serem repassados para o município de Maringá, para terminar a obra, e ele se comprometeu naquela ocasião a repassar 25 milhões até o final do ano. E no ano que vem, reunir os próximos 25 milhões. Mas ele disse, claro também, Gilson, que os recursos para finalizar a obra não são nem tanto problema. O problema serão os recursos para manter o hospital. É um custo alto mensal para manter o hospital, e a cidade, assim que ele for finalizado, vai ter que pensar em estratégias inteligentes para fazer esse serviço andar. E é um bom serviço, né? Vai atender bastante gente aqui na cidade, especialmente famílias que deixariam de ir para Curitiba. Ou seja, a gente quer a obra, mas a gente não para pensar que mais importante do que construir a obra é manter ela funcionando. Exatamente. O custo de um hospital, quem é da área sabe disso, é altíssimo. Contratação de médicos, equipamentos muito caros, muita gente para ser atendida. Mas eu acho que com trabalho e esforço dá para fazer. Agora vamos falar um pouquinho sobre as suas ações, principalmente a oratória que o senhor coloca sempre as ações, com a questão de excessos de gastos do poder público e de benefícios em relação a pessoas que ocupam cargos públicos. Duas questões que envolveu o seu posicionamento. Uma delas foi o fim da licença-prêmio, não é um projeto seu, mas o senhor defendeu ele. E outra coisa é o fim da aposentadoria para os governadores. Queria que o senhor comentasse o fim da aposentadoria para os ex-governadores e viúvas ex-governadores. A Assembleia, por 39-12, se eu não me engano, aprovou o fim da licença-prêmio, que era um projeto do Poder Executivo. O Poder Executivo disse que não tinha mais como pagar esse direito garantido aos servidores estaduais, especialmente para os futuros servidores estaduais que perdem esse direito. O Executivo
indicou que tem um déficit de 3 bilhões, com pagamento de licenças-prêmios, que cresce 10% por ano, e que não tem como ficar arcando com esse recurso. E a Assembleia entendeu que o Executivo tinha razão e era momento de cancelar esse pagamento. Embora para os atuais servidores, a licença ela só foi transformada. Ao invés de 3 meses de folga a cada 5 anos de trabalho, os servidores vão ter 3 meses de folga a cada 5 anos de trabalho, mas desde que se cumpram um curso de 90 horas de capacitação. Sobre a aposentadoria dos ex-governadores, nós tentamos na Assembleia, quando o assunto foi debatido, estender o alcance do fim da aposentadoria para quem recebe essa aposentadoria. São 11 ex-governadores ou viúvas de ex-governadores que recebem um valor de R$33 mil por mês, só porque passaram por algum momento à frente do Poder Executivo. Tem ex-governadores que ficaram 3 meses, tem casos de 1 mês em que a pessoa assumiu e recebe uma pensão vitalícia nesse valor. Infelizmente não conseguimos o quórum suficiente para aprovar na Assembleia, mas o Supremo Tribunal Federal tem um julgamento sobre esse caso, e é um julgamento que tem sido estendido nas últimas semanas, e esperamos que aconteça até o final do ano. A relatora é a ministra Rosa Weber, e vamos ver o que ela vai decidir. Se ela decidir que é preciso cortar para todo mundo, acho que vai acertar, porque é um benefício que não faz mais qualquer sentido numa república. Pergunta direta e objetiva. Será candidata a prefeito? Vamos pensar nisso, Gilson. Eu não me elegi deputado estadual fazendo campanha para deputado estadual. Eu me elegi deputado estadual fazendo um bom mandato para vereador. Eu penso que eu preciso trabalhar muito como deputado estadual e caso a cidade precise, no ano que vem, a gente vai avaliar. De qualquer forma, acho que é preciso mudança aqui na nossa administração. Caso o senhor não seja, apoia alguém? Muito provável, muito provável. Eu não costumo ficar em cima do muro, não. Se eu achar que determinada opção é a melhor para a cidade, ou pelo menos a menos pior, eu vou recomendar ao meu eleitor que adote essa postura. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Muito obrigado, Gilson. Um grande abraço aos ouvintes. Conversei com o Homero Marques, deputado estadual do PROS. Ele falou sobre os recursos para Maringá, falou um pouco sobre o seu mandato, seus posicionamentos em relação a alguns temas que envolvem questões do Estado e questões do município. O Hospital da Criança, prestou contas também de recursos, falou um pouco sobre segurança e nós começamos nossa conversa falando sobre o reajuste da tarifa de água que o deputado considera injusto e avisou que os maringaenses, que os paranaenses têm que se preparar, porque se não mudar a base de cálculo, a água vai ficar cada vez mais cara. 10h53.